mas não deixa de ser uma hipótese muito interessante. Aí tem todo um outro tópico aqui que eu separei que é sobre inteligência celular. E aqui eu vou abrir aspas para o Paul Stamets, sei lá como fala, que é um dos pesquisadores mais, sei lá, mais conhecidos, mais citados nesse meio como um todo. Tanto é que acho que naquele documentário do Netflix, Fungos Fantásticos, mostra bastante ele. Abre aspas. Acredito que o micélio seja a rede neural da natureza. Mosaicos entrelaçados de micélios infundem habitats com membranas que compartilham informações. Essas membranas estão cientes, reagem às mudanças e, coletivamente, têm em mente a saúde de longo prazo do ambiente hospedeiro. Os micélios permanecem em comunicação molecular constante com seu ambiente, concebendo diversas respostas enzimáticas e químicas para desafios complexos. Fecha aspas. Ou seja, aqui ele basicamente está descrevendo como funciona um micélio. Porque a gente tem na nossa cabeça, quando a gente fala de cogumelo, aquela chapeletazinha e tudo mais, e de fato, isso é o cogumelo. O que a gente não tem na cabeça é que o cogumelo em si é simplesmente uma estrutura reprodutora dos fungos e dos micélios. Ou seja, tem aquele momento que sai a chapeleta, depois de um dia, meio dia, 2 dias, sei lá quanto tempo, dependendo do cogumelo em si, ela morre e, sei lá, some, desaparece, é consumida, não sei o que acontece com ele, mas o micélio vai estar lá embaixo da terra por muito mais tempo. Tipo, o micélio é a estrutura que essa rede descentralizada, essa rede neural descentralizada, né, que troca informações, troca informações via pulsos elétricos mesmo, assim. Então, por exemplo, saiu uma pesquisa esse ano que existem mais de 50 tipos de pulsos elétricos, ou seja, sinais diferentes. E aí o pessoal da pesquisa chama isso inclusive de 50 palavras diferentes, porque eles estão trocando informações que eles entendem. E qual é a diferença disso para uma língua? Os pesquisadores usam esse lato sensu, abrem aspas, e chamam que existem mais de 50 palavras que os fungos utilizam. Daí eu também separei alguns trechos do texto do Brandon Quinton, que é aquele Bitcoin é o micélio do dinheiro, que justamente ilustram essa questão de como os fungos agem como uma rede de inteligência descentralizadas. E aí eu vou ler esses trechos aqui para vocês. Bom, trecho 1. Fungos são redes de inteligência descentralizadas. Redes de fungos não têm um cérebro centralizado. Em vez disso, eles são um sistema radicular de parede unicelular chamada micélio. Esse estômago subterrâneo e rede de inteligência distribuída são capazes de enviar informações bidirecionalmente por longas distâncias e até mesmo através de linhas que separam as espécies. Essas redes de fungos evoluem constantemente com base no feedback de seu ambiente. Ou seja, aqui ele está descrevendo como funciona o micélio e ressaltando inclusive que essa comunicação que o micélio permite atua em várias espécies diferentes e se comunicam entre si, não é que cada espécie tem seu próprio micélio necessariamente. Vida sem um ponto central de falha. O micélio não tem um ponto central de controle. Qualquer parte individual pode ser removida, mas o sistema como um todo sobrevive. Ou seja, eu li tanto essa parte da vida sem um ponto central de falha, como essa parte dos fungos serem redes de inteligência descentralizadas, e assim, lendo elas, acho que para qualquer pessoa que já estudou o Bitcoin, fica clara as semelhanças. E é interessante isso, porque o Bitcoin é uma coisa nova, né? E é uma coisa nova que a maioria das pessoas que observa, que estuda, são pessoas do meio técnico. Então a gente vê muita coisa, e faz sentido porque o Bitcoin é um software, mas a gente vê muitas coisas descrevendo o Bitcoin, descrevendo todo esse ecossistema, descrevendo o protocolo, descrevendo a rede, sempre de um ponto de vista mais técnico. E é interessante chegar um biólogo e fazer essas comparações do Bitcoin com o micélio, porque
é muito preciso, assim, faz muito sentido. E como é uma coisa nova, é interessante ter metáforas diferentes que permitam as pessoas visualizarem e entenderem do que está sendo falado. E nesse sentido, a metáfora do Bitcoin como um cogumelo, a metáfora do Bitcoin como um micélio, pelo menos para mim que venho desse mundo das ciências naturais, é uma metáfora muito forte que faz muito sentido, assim, essa questão de não ter um ponto central de falha, de ser uma rede distribuída. Assim, eu podia estar descrevendo a rede Bitcoin, mas estou descrevendo um micélio. Então isso para mim é algo muito interessante que chama muito a atenção. Daí tem um exemplo muito interessante que talvez vocês já conheçam, que tem naquele documentário Fungos Fantásticos do Netflix, sobre como funciona essa inteligência celular dos fungos, dos micélios, que é um tipo de fungo que chama limo boloroso, se eu não me engano, que, por exemplo, lá no Japão, eles fizeram experimentos para ver se esse limo conseguia reproduzir o mapa das estações de metrô de Tóquio. Qual é a ideia? A ideia é que você espalhou nutrientes onde seriam as estações e você queria ver se o limo por conta própria conseguia bolar o mapa das estações de metrô de Tóquio. E como o limo funciona? Ele funciona basicamente por tentativa e erro. Ele vai se expandindo e aí quando ele acha o próximo ponto de nutriente, ele continua crescendo, mas ele sempre vai eliminando alguns caminhos e mantendo os caminhos mais eficientes. E é muito interessante ver o vídeo de como isso vai acontecendo ao longo do tempo, mas basicamente, se olha em tempo rápido, o fungo se expande pela, sei lá, se era uma placa, vamos falar que é uma placa, pelo mapa inteiro do transporte do metrô e vai vai descontinuando todas essas partes do micélio que são menos eficientes. E no final, basicamente, sobra o mapa do metrô de Londres, só que esse mapa do metrô de Londres, não, de Tóquio, e esse mapa não foi projetado por um ser humano. Esse mapa é igualzinho o mapa que os seres humanos projetaram, talvez tenha uma diferença numa linha, não lembro agora, mas ele foi projetado por um ser que, entre aspas, não é inteligente, não é racional. E ele fez isso simplesmente focando na eficiência da troca de informação entre os ramos desse micélio. E depois esse mesmo vídeo, acho que não lembro agora se no Fungos Fantásticos mostra isso ou se é num outro vídeo do YouTube que eu vi sobre esse experimento em específico, mostra que eles também reproduzem a estrutura das estradas da França fazendo a mesma coisa. Se você substituir, por exemplo, as cidades por zonas com nutrientes de comida e você, sei lá, por exemplo, Paris é uma cidade maior, você coloca mais comida lá. Marselha é uma cidade menor, você coloca menos comida lá. Esse fungo, o limo boloroso, ele conseguiu também se organizar de uma maneira que é muito similar ao mapa das estradas da França. Ou seja, os melhores projetos de estradas ou de metrôs que a engenharia de tráfego fez ao longo dos últimos séculos, assim, ele foi replicado por um limo boloroso que supostamente não é inteligente, é irracional e foi replicado igualzinho. O que levanta essa pergunta: o que é inteligência? Inteligência precisa existir dentro do cérebro? Inteligência pressupõe uma consciência ou inteligência é uma questão de tentativa e erro com adaptação e otimização? E eu particularmente não tenho uma resposta para isso, mas os pesquisadores sim usam o termo inteligência celular para exemplificar que sim tem um processo de aprendizagem, sim tem uma inteligência, ela só não é racional do jeito que a gente geralmente compreende